Quem quiser me acompanhar, gente, nós vamos hoje lá para o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Vamos uma das cartas de Paulo, como sempre, uma palavra que nos traz alegria, discernimento, nos traz ensinamento de tudo aquilo que a gente deve viver e como nos construir cada dia mais como um verdadeiro cristão, para a gente agradar a vontade do Senhor. E Paulo nos ensina muito em todas as cartas dele. Então hoje é uma noite com mais uma oportunidade de aprendizado em nome de Jesus. Quem procurou, achou aí? Bem, a palavra diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de orações e de súplicas, ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, tudo que houver alguma virtude e algo de louvor. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e Deus da paz estará com vocês. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa noite, Senhor, de vida, por mais essa semana, Senhor, que nós estamos vivendo na Tua presença, sendo encaminhado conforme a vontade do Teu Espírito. Cremos, Senhor, que chegar até aqui não foi vontade na nossa carne, mas do Teu Espírito que age em nós. Então nos facilita, Senhor, hoje, nos ajudando a abrir o coração, a entender a mensagem que Tu queres nos entregar, Senhor, que nós sejamos essa noite como um verdadeiro vaso, ao ponto de transbordar com tudo aquilo que Tu vai derramar sobre nós, porque cremos, Senhor, que muitas pessoas essa noite que não estão aqui, mas convivem com a gente na nossa família, no nosso círculo de amizades, receberão essa palavra também através de nós, que sairemos daqui transbordando da Tua graça e da Tua misericórdia. Então que seja feita a Tua vontade sobre nós e através de nós, é o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Essa palavra, como eu estava comentando com vocês, é mais uma carta de Paulo, e aqui ele escreve à igreja de Filipe, e é mais uma vez Paulo escrevendo, estando preso, mas escrevendo uma carta para a igreja. E quando você começa a ler todo o livro de Filipenses, você vê que ele mais uma vez escreve uma carta agradecendo e dando parabéns à igreja que está lá fazendo um bom trabalho, evangelizando, sendo uma ferramenta de Cristo, e, enfim, caminhando conforme aquilo que ele teve lá e ensinou para que eles fizessem. Mas toda a carta que Paulo passa escrevendo, mesmo quando é dando os parabéns para aquele povo que caminha conforme ele ensinou, conforme a palavra de Deus trazia a eles esclarecimento, ele sempre deixa um texto para trazer o alerta dos cuidados que o povo teria que ter para que não se perdesse, para que não deixassem de viver esse período que estavam vivendo e vivesse assim por toda a vida, seguindo a vontade de Deus para aquele povo e agora para nós, porque conhecemos a palavra, e conhecendo a palavra sabemos que ela é para nós também. Conhecereis a verdade vos libertará, e nós somos libertos em Cristo Jesus porque conhecemos a verdade, e através dela também aprendemos e começamos a caminhar conforme a vontade de Deus para nós, porque cremos que através de Cristo Ele nos deu a salvação, mas a salvação é algo que a gente pode desistir. O inimigo não tem poder para nos tirar, mas nós podemos desistir da salvação a partir da hora que nós desistimos de caminhar ou buscar no Senhor esclarecimento daquilo que precisamos fazer para viver a vontade de Deus sobre a nossa vida, que é muito mais do que a nossa, muito mais do que o nosso desejo, mas o desejo dele sobre nós. E quando a gente começa a ler essa carta e entender um pouco, a gente começa a ver que aqui, além de Paulo, e ele bota no início da carta lá de Filipenses, que ele também apresenta Timóteo como um amigo e colaborador dessa carta que está sendo escrita, e ele começa a trazer alguns pontos que eu queria de compartilhar com vocês aqui, 4 pontos que eu creio que ficaram bem claros nesse texto, para sair na nossa mente como um alerta daquilo que a gente precisa fazer para não se perder naquilo que nós já entendemos como cristão, como o que devemos fazer e como devemos fazer para viver uma vida que agrade ao Senhor. Quando nós olhamos para a primeira parte do texto, ele fala sobre ter alegria e ser amável. Primeira parte do texto diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se.
que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Uma das coisas que o texto nos deixa claro é que o Senhor está perto de quem é amável, de quem é alegre. Perto porque, claro que o Senhor está em nós, nós somos templo do Espírito Santo, mas quando nós colocamos para fora aquilo que é a identidade de Deus, Deus age em nós. E as pessoas sentem a presença dEle. Então, quando nós estamos agindo conforme os sentimentos que o Senhor colocou em nós como verdadeiro cristão, que é a compaixão de Cristo, que é o amor de Cristo, é aquele desejo de incluir as pessoas, aquele que estende a mão e não aponta o dedo, Deus está perto. Deus está perto e se alegra daquilo que a gente faz. O que a gente se perde muitas vezes na nossa vida, e a gente vai perdendo a alegria. Viver com alegria nada mais é do que viver com um estado de satisfação. E se você parar para pensar talvez nessa palavra satisfação, para nós hoje seja uma palavra muito forte. Eu não sou totalmente satisfeito, e por isso que eu não sou totalmente alegre. Eu não encontro satisfação em tudo que eu faço, por isso que muitas vezes eu fico triste, por isso que a depressão me pega, por isso que eu sou muitas vezes angustiado. Mas o Senhor nos traz na palavra um entendimento que a nossa satisfação, a nossa alegria não está vinculada às situações que vivemos, às coisas que nós conseguimos e tudo aquilo que nós buscamos atrás nesse mundo, porque as coisas desse mundo ficarão. Nós iremos para o Senhor, mas as coisas ficam nesse lugar. A nossa alegria está em estar na presença do Senhor e sentir que Ele está em nós, e em nós ver disponibilidade para nós sermos usados como ferramenta deles. E quando nós nos disponibilizamos na mão do Senhor e vemos que através de nós Ele entregou uma palavra, Ele através de nós entregou uma oração, entregou um abraço, um sorriso, há uma satisfação em nós, há uma alegria que nós também vivemos por sentir o Senhor perto. E muitas vezes isso para nós já não basta mais, e o Senhor traz através desse texto de Paulo essa importância. O Senhor está perto de quem? De quem é amável, de quem é alegre. E onde é que está a nossa alegria? Onde é que nós encontramos o nosso desejo de ser amável? Quando talvez você receba o salário do mês. Eu me lembro da época que meu avô fazia a compra, eu dormia na casa da minha avó, meu avô ficava todo feliz no dia que ele fazia a compra, que ele arrumava o armário, botava as compras tudo bonitinho. Pensa num velhinho que ficava amável e alegre, mas a compra ia passando, o mês ia passando, vinha a tristeza, o amável já não era mais, aí já ficava um velhinho chato, porque a compra ia embora. E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente é muito amável e alegre quando as coisas que nós desejamos estão à nossa frente, estão ao nosso alcance. Mas o Senhor diz que não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Então hoje nós temos o Senhor ao nosso alcance porque Ele nos trouxe para perto. Nós somos hoje filhos, herdeiros, isso para nós deve ser um motivo de alegria. E quando nós somos alegres por estar em Cristo, nós nos tornamos amáveis com as pessoas, porque nós não dependemos das circunstâncias, nós não dependemos de uma conta bancária, de um saldo que eu desejaria, eu não dependo do carro que eu gostaria de ter e não tenho, eu não dependo de uma roupa que eu gostaria de adquirir e não consigo. O que eu vivo alegre e amável, porque o Senhor está em mim e isso me basta. Então se alegrem. Se alegrem porque vocês estão essa noite aqui, não estão sozinhos. Cristo Jesus conduziu cada um de nós para estar aqui essa noite. Talvez você veja, e como eu falo muitas vezes como exemplo, a gente vê muitas cadeiras vazias. Mas foi você que o Senhor escolheu para estar aqui. No meio de tantos, da sua família, do ciclo de amizade que você tem, de muitos cristãos que você conhece, gente da igreja que você se relaciona, você está aqui, porque é com você que o Senhor quer falar. E talvez não é porque você tem que ser aquele que vai ser consertado, mas é aquele que vai levar essa palavra de alegria e de amor para aqueles que precisam ainda entender que o maior amor nosso e alegria nós já temos, e tem nome, é Jesus. Então se alegrem. A amabilidade nossa nada mais é do que a capacidade de a gente exprimir gentileza, expressar carinho, expressar ajuda, estar disponível, ser bondoso, ter carinho. Isso é amor, e amor é o próprio Cristo. Não tem como você dizer que você vive o amor de Cristo se você não consegue distribuir isso para outras pessoas. Se você começa a colocar no teu coração estratégias para tentar burlar aquilo que o Senhor coloca como visão e como chamado para cada um de nós, para pregar o Evangelho a todas as pessoas, e começa a botar critérios para aqueles que podem receber ou não a sua atenção, se Cristo nos chamou para ser o próprio Cristo no meio desse povo. Então sejam amáveis, sejam bondosos, sejam alegres,
porque o Senhor poderia ter escolhido qualquer outro, mas escolheu você. Quando nós olhamos a segunda parte do texto, e eu falo por segunda parte porque separei alguns pontos importantes nesse texto, a gente vê que Paulo continua falando e nos trazendo coisas para que a gente starte a nossa alegria e o nosso desejo de ser alegre e feliz todo dia, porque aquilo que nós precisamos nós já recebemos em Cristo Jesus. O texto continua dizendo assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio de oração e de súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. A maior dificuldade nossa é vencer a ansiedade hoje em dia. Quantos de nós não andam ansiosos com alguma coisa? Talvez você chegou aqui ansioso por alguma coisa, talvez ansioso até por uma resposta do Senhor, ansioso por uma oração que até agora não foi respondida, ansioso por um milagre, ansioso por uma cura. E tudo isso o Senhor pode fazer, e muitas vezes, e a grande maioria das vezes, o que impede nós de recebermos é a ansiedade, porque quando nós estamos ansiosos, para o Senhor é uma demonstração que nós não confiamos no Senhor. Porque se eu confio no Senhor, eu sei que Ele é o dono do tempo, e Ele não é aquele que atrasa nem adianta, mas Ele chega no momento certo, e Ele chega no momento certo daquele que entendeu que o Senhor está no controle de todas as coisas, e quando você menos esperar, o Senhor chega e aquilo que você precisa, Ele entrega direto em você, porque você é aquele que vai receber aquilo que tem pedido. Você é vaso transbordante, e aquilo que o Senhor vai entregar para você, meu irmão, é muito mais do que você pensa ou tem pedido ao Senhor, porque o que Ele dá para nós transbordarmos. Mas Ele precisa que o nosso coração esteja sem preocupação alguma. A ansiedade nada mais é do que uma preocupação do amanhã. E o que nós podemos fazer pelo amanhã? Nós não conseguimos mudar o nosso passado. Quantos de nós não ficam ansiosos para passar logo o tempo, porque eu quero esquecer aquilo que eu fiz ontem? O que nós podemos fazer é construir em Cristo um presente que nos faça crer que o nosso futuro é um futuro promissor, como cristão, como filho, como herdeiro, como servo. Eu não posso fazer nada por ontem, eu não tenho como fazer nada por amanhã. O que eu posso fazer por amanhã é construir um hoje que vai me fazer viver um amanhã mais tranquilo, vivendo na presença e na vontade do Senhor. Então, nós temos que vencer essa ansiedade que tem tirado de nós a paz. Nós precisamos entender que o que nós temos de controle hoje é as 24 horas do dia que o Senhor nos dá. E você pensa assim: pô, mas o tempo tem passado rápido demais. 24 horas para tanta coisa que eu tenho que fazer, às vezes parece pouco, até porque a gente não fica as 24 horas acordado. Eu me lembro do banco em Itajaí que tinha o slogan dele era 30 horas. Às vezes a gente precisa de 30 horas, de tanta coisa que a gente tem que fazer, e a gente fica angustiado todas essas horas. Mas se você parar para pensar, nós temos 24 chances de fazer o que é certo. Se você dividir por hora, são 24 chances que a gente tem de hora para fazer um bom resultado naquilo que Cristo espera de nós. E se a gente pegar essas horas, você pode dividir em 1440 minutos que você tem de fazer algo para o Senhor. E eu pergunto, dentro de toda essa logística de ansiedade que nós temos, você desperdiça 1440 minutos do seu dia pensando naquilo que já passou, preocupado com aquilo que vai vir, e não produz nada agora. E os dias vão passando, e os dias que vão passando vão acumulando ansiedade, porque você olha para terça-feira e pensa: cara, eu não resolvi, não consegui, não foi, e aí como é que eu vou fazer? E a quarta-feira já está acabando, e aí você vai matando dia por dia, ansioso com alguma coisa que você pensa que vai acontecer e às vezes não acontece. E muitas vezes a gente anda ansioso, não é nem por coisas boas que vão acontecer, mas por coisas ruins que a gente espera, porque nós se perdemos totalmente da palavra do Senhor, que diz que Ele é o nosso pastor, e nele nada se terá falta. Ele é aquele que nos conduz, é aquele que nos prepara um bom caminho, é aquele que está com as mãos estendidas sobre nós. A palavra diz que as mãos do Senhor, sobre elas estão todos os mares da terra. Então imagina o tamanho da mão do Senhor. A hora que Ele precisa, Ele joga o mar fora, meu irmão, mas levanta a mão, estende sobre a tua vida, e tudo aquilo que você precisa, e toda a proteção que você necessita, é o Senhor que te dá. Então por que a ansiedade? A nossa ansiedade mata a primeira parte daquilo que Paulo diz: alegre-se. Mas como é que eu vou ser alegre se eu ando ansioso? 1440 minutos nós jogamos fora todo dia,
preocupados com aquilo que passou, com aquilo que vai vir, e não aproveitamos o dia de hoje. Quarta-feira, quantas coisas você deixou de fazer hoje preocupado com aquilo que passou ontem, com aquilo que está vindo, e o hoje já acabou. E eu sempre falo para vocês, meu irmão, o Cláudio Duarte falou isso numa ministração dele uma vez, né? Nós estamos numa fila invisível da morte. Uma hora nosso nome vai ser chamado, e eu creio que aqui não é igual filha de banco, tu pode fazer a caridade para alguém, né? Poxa, sou eu, mas vou passar para o irmão aqui, quer subir primeiro? Não, vai chamar o teu nome, você vai. E claro, nós vamos para o Senhor, e qual é a tristeza disso? É só a tristeza de chegar lá e dizer assim, poxa, eu podia ter feito um pouco mais, eu podia ter ministrado um pouco mais, eu podia ter falado de você um pouco mais, mas nós já estaremos na presença do Senhor, e glória a Deus por isso. Mas aquele sentimento de subir, sabendo tudo que eu podia fazer, Senhor, eu fiz. Todo o tempo que tu me deu, eu aproveitei. Matei a ansiedade, mas renovei o meu amor todo dia na tua presença, e tudo aquilo que tu colocou como desejo no meu coração, eu fiz com toda a vontade, crendo que tu me conduzia em todo o tempo. Nós temos que matar a nossa ansiedade com amor, com desejo de fazer aquilo que nos chamou. A gente tem necessidade de controlar as coisas, e esse controle que muitas vezes está fora do nosso alcance é o que nos gera ansiedade. Nós precisamos entender que o Senhor é o Criador de todas as coisas, Ele está no controle, Ele sabe de todas as coisas, Ele não tem nada que saia dos olhos do Senhor, Ele está sabendo de tudo que está acontecendo, Ele está sabendo e ele consegue visualizar cada canto desse planeta, meu irmão. Nós estamos aqui em Itajaí nesse momento, no culto de quarta da cidade aqui, na igreja CI, mas todo o lugar desse mundo, onde você menos imagina e que você nem conhece, o Senhor está olhando e está vendo e sabe exatamente o que está acontecendo. Então nada se perde. Você acha que a sua angústia, a sua tristeza, aquilo que você necessita, o Senhor não sabe? Claro que sabe, mas Ele espera que você tenha um coração entregue a Ele, sabendo, Senhor, eu preciso disso agora, mas eu sei que talvez a minha ansiedade é porque eu quero o meu tempo, mas Tu sabe o tempo melhor, então eu vou continuar crendo. Tu pode fazer ou não fazer, mas Tu continua sendo meu Deus. E isso gera em nós um coração que não necessita mais de coisas que trazem para nós adivinhações, meu irmão. Eu vejo cristão hoje, que aí não pode dizer que é cristão, é o tal do crente, né? Ainda dá uma olhadinha de vez em quando no horóscopo para ver. Vamos dar uma olhada no horóscopo, só para ver qual é a minha cor da sorte hoje. Mal não vai fazer. Já vi crente perguntando assim, qual é o teu signo? Nascesse que dia, que hora? Não, porque tem um ascendente, o teu é aquário com ascendente escorpião. Que aquário ascendente escorpião, irmão? Eu nasci em Cristo Jesus, vim dele, vou para ele, e para mim isso basta. E a gente está sempre querendo alguma ferramenta para nos dar uma certeza que vai dar certo. Então eu vou por horóscopo dizendo o que está dando hoje. Hoje os relacionamentos não são favoráveis, mas na vida profissional tem tudo para dar certo, e a tua cor de sorte é azul. Vou de azul para o trabalho, sabendo que vai dar tudo certo, mas não vou nem falar com a minha esposa que vai dar briga. Isso, vai nessa, irmão, para ver onde é que vai dar. Porque onde nós estamos, nós somos Cristo Jesus. Em qualquer área que você chegar como Cristo Jesus, sempre vai dar certo, porque Ele é aquele que acerta todos os ambientes. E qual é a cor que eu vou? Eu vou com a cor de Cristo. Qual é a cor de Cristo? A cor do Espírito Santo de Deus, aquela que chega e onde está, todo mundo sente a presença, porque nós somos luz, e luz não tem cor, mas é sentido a presença, e é para isso que o Senhor te chamou. Então nós temos que viver a nossa ansiedade, passar por cima disso tudo, e saber, meu irmão, que não adianta a gente ficar preocupado por coisa alguma. Lá em Mateus 6,34 diz assim, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, bastam a cada dia os seus próprios problemas. Nós ficamos se preocupando com o amanhã, o que eu vou fazer na quinta-feira, sexta-feira, sábado eu tenho coisa para fazer, e isso vai roubando a nossa alegria de viver hoje. A gente vive preocupado com coisas que a gente não tem controle. Nós temos que entender que o Senhor é aquele capaz de fazer todas as coisas, Ele cuida de nós e Ele resolve tudo aquilo que precisa ser resolvido, desde que o nosso coração esteja nele. Meu irmão, eu trabalhei muito tempo na área, antes de vir ser integral da igreja, a minha vida toda foi trabalhando em concessionária. E eu sempre trabalhei na área do pós-venda, gerente de pós-venda. Então eu sempre digo, né? Talvez eu já tenha falado isso para você em alguma oportunidade. O gerente de pós-venda é o cara que apanha, o gerente de venda é o que ganha flores. Que o cara fica contente que comprou o carro, mas quando o carro não acende uma lâmpada ou fura um pneu, o gerente de pós-venda que escuta. Então eu passei a minha vida toda nesse mundo, e o mais difícil de tu agradar cliente é agradar o teu patrão que quer que tu resolva o problema do cliente sem gastar o dinheiro da concessionária. E quando eu tinha, em toda a concessionária que eu passei, acima de mim sempre tinha os gestores acima, diretores, enfim. Quando o diretor dizia que vinha para a concessionária, eu já ficava, meu Deus, amanhã ele vai estar aqui.
E aí naquele dia eu já não funcionava mais, já não enxergava ninguém na minha frente. Eu digo, amanhã ele vai chegar e vai falar sobre aquele cliente, aquela situação, e eu não consegui resolver, e o cliente está injuriado, vai entrar o saque, e isso, aquilo. Eu já pensava em um monte de coisa, já ensaiava o discurso. Sabe aquela coisa que tu vai para o banheiro e fica assim, não, é assim, ó, a situação é essa, não sei o que e tal. Não, se ele falar assim, eu vou dizer assim, ó, não, porque assim, assim, assim. E aí acabava o dia. Muitas vezes eu perdia a semana para eu... Quando chegava no dia, a pessoa aparecia e não falava nada. Sentava, tomava um café, conversava sobre outro assunto, aí gera em nós aquela alegria, pô, graças a Deus, deu tudo certo. Mas ao mesmo tempo dá uma tristeza, porque eu pensei, cara, perdi uma semana inteira preocupado com aquilo e não aconteceu. Quantas vezes nós perdemos grandes oportunidades de passar no final de semana alegre com a nossa família, porque a nossa preocupação está na segunda-feira de um problema que está na segunda. Na segunda ele vai se resolver em nome de Jesus, então aproveita o teu tempo agora. Eu não sei nem se eu vou chegar vivo na segunda. Então o meu tempo é agora. Eu tenho hoje 24 horas, 1440 minutos para viver. E eu vou viver conforme a vontade do Senhor e fazendo tudo aquilo que agrada a Deus. Porque eu sei que tudo aquilo que eu necessito, Ele vai me entregar. E aí eu mato a ansiedade, eu venço essas coisas. Quando a gente segue no texto, o que o texto continua falando? O que Paulo continua? Finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, tudo aquilo que for digno de respeito, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa forma, tudo aquilo que houver alguma virtude de algo de louvor. O que ele vem nos dizer isso? Está na hora de a gente organizar os nossos pensamentos, meu irmão. O que gera ansiedade em nós e tira de nós a alegria? Aquilo que a gente pensa todo dia. No que você tem pensado? Pensado em fazer o mal, pensado em corromper as coisas do Senhor, pensado em fazer mal para si próprio, pensado em passar a perna em alguém, pensado em ganhar o negócio passando a perna em outros, ganhando vantagem em cima de alguém. O nosso pensamento é sempre ganhar facilidades e a gente ainda não entendeu que quem nos facilita a vida é o Senhor. Ele já nos facilitou. O inimigo não pode mais tocar em você, porque a maior facilidade nós já recebemos em Cristo Jesus. A palavra diz que no mundo tereis aflições, meu irmão, e ter aflições é normal, nós passaremos por ela, nós teremos aflições. O Senhor não disse que elas nos terão, mas nós teremos aflições e venceremos, porque o Senhor disse, eu já venci todas elas, então para que temer? Nós vamos acordar, meu irmão, vai ter vários problemas para nós resolver, mas é nessas situações que o Senhor, encontrando em nós um coração servo, vai mostrar o poder dele se manifestando em nós, coisas que a gente não teria capacidade para resolver. O Senhor vai resolver e vai nos dar a capacidade para que aquilo seja resolvido em nós, e as pessoas vão olhar e vão reconhecer o poder de Deus sobre a nossa vida, vão dizer, cara, eu sei que ele não daria conta, eu sei que ela não conseguiria fazer, mas aconteceu, fez, foi um baita do negócio, conseguiu fazer isso, resgatou o casamento, saiu daquela situação, está prosperando, ganhou a cura, recebeu um milagre, o filho voltou para casa, o casamento restaurado, tudo aquilo que ela necessitava, tanto chorava, agora está atendido. Por quê? Como é que aconteceu? Cristo fez, porque o coração era fiel, não viveu angustiado, não viveu preocupado, mas estava alegre todo o tempo, sabendo, Senhor, as minhas orações estão chegando, e eu sei que no momento certo, um milagre também vai chegar. Mas onde é que está o nosso pensamento? O que nós pensamos todo dia? Pensamos em coisas que não nos traz nada. E olha só que eu cheguei a anotar aqui, para que a gente não perca nisso que eu botei, que na hora que eu escrevi, eu disse, Senhor, que seja Tu mandando eu escrever, Senhor, que não seja meu coração enganoso, que às vezes isso talvez deu uma dificuldade para nós entender, que às vezes me deu até em mim, na hora de eu escrever, para mim ter certeza se eu ia colocar isso para falar com vocês. Mas olha só que coisa engraçada, né? Tudo aquilo que a gente pensa, por isso que o Paulo diz para a gente organizar o nosso pensamento, pensar tudo naquilo que é bom, que é produtivo, tudo naquilo que é vontade do Senhor. Por quê? Porque naquilo que a gente pensa muito, uma hora aquilo vira ação. Tu começa a pensar muito naquilo, tu começa a pensar, aquilo vai te encorajando, e aquilo uma hora vira uma ação, tanto para o bem quanto para o mal. Mas quando tu não pensa em alguma coisa também, aquilo também é ruim. E quando tu não pensa em alguma coisa, aquilo tira de ti o discernimento de uma decisão. E olha só para você entender, quando a gente pensa muito numa coisa, tu se encoraja a fazer algo, seja certo ou seja errado. Mas quando tu não pensa em alguma coisa, tira de você o discernimento da decisão. Sabe aquela coisa que tu faz e quando alguém chega para ti e diz assim, ó, cara, por que tu fosse fazer isso aí? Olha o que aconteceu. Aí tu fala assim, cara, nem pensei nisso, cara.
Cara, por que tu fosse fazer isso com o teu casamento, cara? Por que tu fosse fazer isso no teu trabalho? Por que tu fosse tomar essa decisão, cara? Olha só o que aconteceu, olha só o caos que tu gerou. Cara, eu nem parei para pensar nisso. Está vendo como é perigoso? Por isso que Paulo diz, pensem em coisas boas, porque organizar o nosso pensamento é poderoso. Nós não podemos deixar de pensar nas coisas, não podemos parar de pensar nas coisas, mas nós temos que pensar naquilo que é do Senhor, aquilo que edifica, aquilo que é bom, aquilo que é próspero, aquilo que nos eleva à vontade do Senhor, aquilo que traz a vontade do Senhor para perto de nós. E quanto mais a gente pensa, mais a gente age. Quanto mais a gente age conforme o Senhor, mais igual a Ele a gente vai ficando. Fugir de pensamentos não é o segredo. Pensar em tudo também não é segredo, mas pensar naquilo que é bom é aquilo que nos eleva cada vez mais para próximo do Senhor, nos faz matar a nossa ansiedade e faz gerar no nosso coração uma alegria que transborda. Então nós precisamos organizar os nossos pensamentos. Quando nós organizamos os nossos pensamentos, tudo começa a mudar e a gente começa a viver uma vida totalmente diferente que nós estamos vivendo. O mundo tem nos atacado todo o tempo com várias informações, com coisas que mudam, a economia. Nós temos aqui na igreja, se nós formos perguntar, tem pessoas que trabalham com várias áreas. Uma mudança de governo, às vezes, atinge mais fortemente uma área, menos outra. Uma mudança de prefeito, uma mudança de lei, uma mudança de gosto, uma mudança de tendência na internet. Muda, muitas vezes o trabalho de um não muda de outro, mas há mudanças na nossa vida diária, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais intensivo ou um pouco menos, mas todos nós sofremos as mudanças, porque o mundo quer gerar em nós um incômodo ao ponto de nós começarmos a ficar preocupados com o dia de amanhã. E o Senhor diz, não se preocupem com o dia de amanhã, não andem ansiosos, porque Ele está no controle de todas as coisas. Talvez o que você vê hoje, fisicamente, não é propício. Talvez o que você veja hoje é um mar fechado à sua frente. Talvez o que você veja hoje é uma situação onde parece que você está afundando. Mas se você limpar os olhos e começar a olhar espiritual, você vai ver que o mesmo Deus que abriu o mar e fez Pedro caminhar sobre as águas é o Deus da tua vida. Então Ele pode abrir o mar para você, mas pode fazer você caminhar sobre as águas. Qual é a diferença? O Deus é o mesmo. Só precisa ter um coração com fé. Não tem como ter um coração ansioso e fé ao mesmo tempo. Nós temos que organizar os nossos pensamentos e a nossa mente para que a gente comece a prosperar naquilo que o Senhor nos entrega. Olha só o que Provérbios 4:23 diz. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que a gente começa a pensar todo dia, meu irmão, a gente começa a agir, é aquilo que vai nos motivando. Se você bota na sua cabeça que você vai querer crescer no trabalho e você pensa naquilo direto, tu começa a arrumar uma estratégia. E se você pensa orando o Senhor vai te dando estratégia. Tu faz um curso, tu vai se profissionalizando, tu começa a se tornar mais produtivo, tu chega mais cedo no trabalho, se fica precisar, tu fica um pouco antes, tu começa a aprender o serviço de todo mundo, tu começa a se destacar, não pensando em passar na perna de ninguém, mas fazendo aquilo que é seu, aquilo que você pode, destacando para aqueles que estão acima de ti, mostrando a tua qualidade como funcionário, não mostrando a falha dos outros, mas mostrando aquilo que você tem de bom. Então você vai crescendo. Se você começa a pensar dessa maneira em Cristo Jesus, você vai avançando. Mas se você pensar em querer pegar o cargo dos outros e pensar nisso direto, o inimigo vai te dar a estratégia para fazer também. Porque nós temos poder para fazer todas as coisas. O Senhor nos deu o poder, a decisão de fazer todas as coisas, mas Ele espera que nós organizamos os nossos pensamentos ao ponto que o nosso pensamento seja conduzido pela vontade do Senhor através do Espírito Santo que fala ao teu ouvido. Para onde que o Senhor quer que tu vá? Aonde quer que o Senhor está querendo que tu chegue? Até onde o Senhor quer te colocar? Talvez, meu irmão, tu nunca esteja num cargo aqui, mas a empresa que está aqui só vai permanecer naquele lugar porque lá embaixo tem alguém que é a base de todas aquelas coisas. E talvez nunca ninguém vai reconhecer isso, mas o Senhor sabe que é você que está ali, sendo Ele que permanece tudo aquilo funcionando, porque você foi colocado como coluna. Então não tem nada a ver com destaque, mas tem a ver com posição. Eu organizei os meus pensamentos, não ando mais ansioso e só alegre, porque o Senhor poderia ter escolhido qualquer um, mas escolheu a mim, e eu vou fazer o melhor que eu posso por aquele que me chamou para servi-lo. E aí eu mudo a minha história. Olha só em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1 diz assim, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas daqui, da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Onde é que deve estar o nosso pensamento? Aquilo que é do alto.
É orar todo dia: Senhor, qual é a tua vontade? O que tu tem para hoje, Senhor? É terminar a quarta-feira orando: Senhor, talvez eu perdi a oportunidade, meus pensamentos se perderam, andei ansioso, angustiado, sem alegria hoje. Mas eu creio, Senhor, que tu pode falar ao meu coração, porque o teu desejo é que eu prospere, é que eu seja um teu instrumento nas tuas mãos. Então, qual é o teu desejo para quinta-feira? O que tu tem para mim amanhã, Senhor? Tu sabe, amanhã eu tenho que atender tal cliente, eu tenho essa situação, eu tenho esse contrato para assinar, eu tenho isso para pagar, eu tenho esses boletos, eu tenho essas preocupações, eu tenho as coisas que dependem de mim na minha casa, minha esposa, filhos, ou a esposa com as suas responsabilidades com o esposo, enfim, Senhor, tu sabe disso tudo. Mas mediante isso tudo, o que tu queres que eu faça? Coloca, Senhor, os teus pensamentos em mim, para eu ter clareza, resolver todas as coisas. E talvez a gente passe a quinta-feira toda e não consiga resolver tudo, mas aquilo que é prioridade, o Senhor vai colocar no teu coração e as coisas vão se resolver. Porque o Senhor se colocou para nos servir, mas nós precisamos nos colocar a servir Ele. Lembrando, Senhor, muito mais do que a minha necessidade, a tua necessidade de pregar o teu evangelho. Então, no meio de tudo isso, se hoje a prioridade é pagar esse boleto, porque lá onde eu vou pagar tem alguém que precisa ouvir de ti, bota esse pensamento na minha cabeça. Esse cliente, Senhor, é aquele que eu atendo, é o cara que mais paga, é aquele que dá uma boa gorjeta. Mas se tu tiver outro caminho para me levar, Senhor, talvez um lugar que o serviço não é tão bom, talvez é o valor menor que eu tenho de serviço hoje, mas se é lá que tu queres que eu vá, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Quantas vezes você entregou o seu dia para o Senhor, dizendo: Senhor, qual é os teus pensamentos, qual é o teu desejo? Nós saímos de casa vivendo na nossa vontade, impulsionados pelos nossos pensamentos, com o coração ansioso, sem alegria, e quando dá tudo errado, a gente chega no Senhor e diz: Senhor, onde tu estavas? E eu creio que o Senhor ora para nós com um olhar de amor e carinho, dizendo: eu sempre tive onde eu sempre deixei, em você, através do Espírito Santo. Estou falando contigo desde manhã, mas tu não está me ouvindo. Mas vamos tentar hoje de novo. Mais 24 horas, mais 1440 minutos eu vou te dar de novo, para a gente acertar de novo. Agora amanhã, de manhã, sair, fala comigo. Sabe aquela coisa que chega no patrão, oi, passa a agenda do dia, o que eu tenho que fazer? Tem aquela reunião do bom dia, eu sou da empresa que tem a reunião do bom dia. Tu reunia a equipe e dizia: gente, é isso que eu tenho que fazer, essa prioridade é essa, tal. E sair daí tu ia destinando cada um para o seu cargo e cada um com as suas prioridades para fazer. E às vezes esquece que a gente tem que fazer essa reunião com o Senhor lá. Nossa, obrigado por mais uma chance, acordei novamente, eu sei que isso é tua misericórdia, eu poderia não ter acordado, mas acordei. Meus problemas estão lá fora, mas maior é o Deus que está comigo. Então, Senhor, me mostra qual é o teu planejamento para mim hoje, qual é a tua vontade, para onde é que eu vou? Liga o GPS teu aí em mim e manda eu para o lugar que eu devo ir. E as coisas começam a acontecer, mas precisamos fazer isso onde? No nosso pensamento. Tem alguns textos que dizem que é não cuidar do pensamento, mas cuidar do coração, porque deles vem todo o mal. Então, pensamento e coração é de onde brota todas as coisas que podem nos alavancar numa vida como cristão, mas nos acabar como o cristão e nos perder no caminho, porque os pensamentos maus vêm todos os dias. Mas quanto mais você se enche daquilo que é o Senhor, menos espaço vem daquilo que é do inimigo. E quando o inimigo chega em você, ele não consegue entrar, porque você está cheio daquilo que é Deus. E aquilo que é do inimigo já não te interessa mais, porque você está preenchido com a vontade do Senhor. E isso basta para que você continue caminhando sem temer o dia de amanhã, porque eu estou vivendo o hoje, o Senhor está comigo. A gente tem que manter a cabeça, meu amigo, e entendendo que, como eu falei para vocês, a palavra diz assim, no mundo tereis aflições. E quando a gente pensa nisso, gera muitas vezes em nós uma preocupação, porque a gente lembra de problema. No mundo tereis aflições, tu já lembra do problema, mas essa palavra, quando a gente fala ao nosso coração, não é para trazer em nós a lembrança de problemas que nós temos, mas trazer a nós a promessa que recebemos. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci todas elas. Então, quando você encontra uma aflição, por que gera ansiedade no teu coração? Porque tu não lembra da promessa. Quando eu encontro uma aflição, eu tenho que lembrar da promessa. Ou uma aflição, o Senhor se mostrando presente na minha vida. Vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci todas elas. Então, se a aflição apareceu, é o Senhor se demonstrando presente na tua vida. Ei, aguarda que essa eu já venci, é mais uma oportunidade para te lembrar de mim. Mas a gente está tão ansioso, com os pensamentos tão corrompidos, que quando tu vê um problema, meu Deus, onde tu estás? É o Senhor dizendo, eu estou na aflição, é para você lembrar da promessa, eu já venci essa daí.
Mas a gente vive chorando, porque os nossos pensamentos estão corrompidos com aquilo que o mundo coloca. Está tudo errado, o presidente não era esse que eu queria, ou o presidente era esse, e aí o problema é outro, o governador não era esse, o prefeito não era esse, o meu vereador não ganhou, aí a escola que o meu filho está não é o que eu queria isso, o meu carro era aquele, o meu carro deu problema. Se tu for olhar, meu irmão, aflições, o mundo é feito de aflições, porque o mundo quer fazer você parar de crer que o Senhor está contigo. O mundo é um ambiente aflito. Só ainda não se consumiu porque há uma esperança para esse mundo. Essa esperança é Cristo Jesus. E Ele está em quem? Em você. Então você parar de ser ansioso porque a tua ansiedade atrapalha você de crer naquilo que o Senhor te entregou. Você é luz e sal para esse mundo. Esse mundo ainda não se consumiu porque tem pessoas como nós que ainda estamos aqui crendo que o Senhor é capaz de salvar a todos, mas ainda não salvou. Por quê? Porque tem gente que eu ainda não preguei o evangelho. Estou tão ansioso, estou tão preocupado, sem alegria, sem ânimo, e estou tão corrompido na minha mente com meus pensamentos que eu paro de crer que o Senhor me fez para ser servo e entregar uma palavra de fé. Estou vivo pela misericórdia do Senhor, e tem gente morta espiritualmente precisando ser trazida de volta. E quem é que vai fazer o papel que Jesus fez em Lázaro, se não eu? Vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz. O que te impede? Crer. Tudo é possível àquele que crê. Mas a gente não crê mais, que os pensamentos estão confusos já. Não, uma hora tu olha, meu Deus, que linda essa passagem de Paulo. Aí chega uma hora na aflição, pois é, mas era Paulo, né? Paulo era diferenciado. Paulo era quem perseguia Jesus, até ter um encontro com ele. E aí quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, Cristo deixou o cego e ele teve que ir para outro lugar, encontrar uma outra pessoa que colocou a mão nele, orou, e ele voltou a ver. E quando ele voltou a ver, ele começou a ver a vida totalmente diferente. Nós estávamos num momento da nossa vida cegos, mas o Senhor já abriu a tua visão. Por que estás aflito, se o Senhor já se fez presente na tua vida? O que tem feito você parar de caminhar? Teus pensamentos contaminados, meu irmão. Começa a pensar naquilo que é do céu. Não é utopia, não é promessa do pastor Jean, é promessa do Senhor. A última parte do texto diz assim, para a gente finalizar: ponha em prática tudo aquilo que você aprendeu, recebeu, ouviu e viram em mim, e Deus da paz estará com você. Então, meu irmão, tudo aquilo que a gente ouviu, o que ele fala para o povo? É alegria, é ser amável, é não ter ansiedade, é organizar os nossos pensamentos. Mas chegou a hora. Qual é a hora? Chegou a hora de botar a prática. Chegou a hora da gente fazer a ação nossa cristã, de agir. A gente para ouvir e não age nunca. É muito bom a gente sentar numa igreja e ouvir uma palavra. Quem não gosta, quando eu sento ali e estou ouvindo, seja qual o pastor que está aqui, é o Senhor falando, então eu recebo, glória a Deus por isso. Mas o Senhor nos fala algo para quê? Para a gente sair agindo. É uma instrução do Senhor para nós, e para nós servirmos como alguém que transborda na vida de outro. Então o Senhor está esperando, ouviu? O que nós somos? Somos o exército do Deus vivo. E qual é o soldado que recebe a instrução e continua no batalhão comendo? Não, é a hora agora, boto a roupa e saio para a batalha, porque eu já recebi a instrução, já recebi a arma, já sei o que fazer, então agora eu vou agir. Meu irmão, aqui a palavra diz assim, Paulo pede a todos, que coloquem em prática tudo o que aprenderam, receberam, ouviram e viram nele. Agora chegou o momento que a gente tem que parar para nos analisar assim, O povo aprendeu por quê? Paulo disse assim, bota em prática tudo aquilo que você aprendeu. Aprendeu por quê? Alguém ensinou. Você tem ensinado alguém a ser cristão? Porque às vezes a gente cobra de alguém, podia ser assim, podia ser assado, minha mãe podia ser assim, meu pai podia ser desse jeito, a minha irmã assim, o meu vizinho dessa maneira, o outro, porque eu começo a ver do jeito que eles deviam ser, me comparando a minha vida como Cristo. Mas eu passei para eles o que deve ser feito. Eles vão aprender com quem? Comigo julgando ou comigo ensinando o que deve ser feito? Quantas pessoas você tem ensinado a servir a Cristo? Então chegou na hora de a gente botar à prática tudo aquilo que a gente aprendeu, mas a gente tem que fazer as pessoas aprenderem também. Nós somos instrumento de Deus. Agora, quem são os novos Paulos dessa terra? Somos nós. É muito linda a história de Paulo, mas agora você é o Paulo. Está na hora de a gente ensinar o povo. O povo recebeu tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você recebeu, e recebeu, o povo recebeu por quê? Porque algo foi dado. O que você tem dado de Cristo para alguém? A primeira parte do texto foi amor, alegria. É isso que tu tem dado para o povo? Às vezes as pessoas não têm vontade de vir para a igreja porque você não é uma boa propaganda. É o que mais chora, é o que mais reclama.
É o que mais anda fora da conduta de Cristo. É claro que a nossa vida não é perfeita, meu irmão. Tu acha que tem dia que eu também não estou desanimado, tem dia que eu também não estou com vontade de correr, mas você não vê eu chorando, não vê eu correndo, porque eu creio que o Senhor é capaz de enxugar todas as lágrimas. Eu creio que orando o Senhor Ele acalma, mas tem dia que dá uma vontade de sair jogando o balde para cima. E é assim, a vida é assim. Mas o que acontece para quem joga o balde para cima, para quem não joga? O que crê. O que crê sofre, mas permanece. Viver em Cristo é sacrificial. Ele diz assim ao povo: bota em prática tudo aquilo que aprenderam, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo. Se ouviram é porque foi falado alguma coisa. Nós temos falado de Cristo Jesus, nós temos pregado o Evangelho. E pregar o Evangelho, meu irmão, não é andar com a Bíblia falando versículo à torta direita para todo mundo, não é fazer escândalo na praça pública para chamar atenção e ser a chacota do povo, mas ser aquele que prega o Evangelho. Por onde você está, as pessoas veem em você um caráter correto, reto, aquele que honra as coisas do Senhor, aquele que não negocia, aquele que hoje é sim e vai ser sim sempre, não é sim hoje, amanhã talvez e outro dia não. Eu sou Cristo Jesus todo tempo, e qualquer coisa que você fale não muda aquilo que está no meu coração. É assim que vai ser e será assim até a eternidade. Aí você prega o Evangelho. Dentro do mundo tão corrompido, você é fiel todos os dias. O seu pensamento é igual todos os dias. Aí as pessoas olham para você: cara, mas a tua vida está assim, está assado, onde é que está o teu Deus? Está em mim. E por que o milagre não acontece? Não sei, a resposta está com Ele, mas Ele estando em mim já é um milagre. Eu poderia estar vazio, mas estou cheio do Espírito Santo de Deus. Isso para mim já é um milagre. Qualquer outra coisa é um bônus. Se acontecer, amém. Se não acontecer, está tudo certo. Façam tudo aquilo que vocês viram em mim. O que o ser humano, o povo aí de Itajaí, os teus amigos, os teus familiares estão vendo em você? Alguém que está tocando a vida normalmente, como se não estivesse na igreja? E não é ser chato não, irmão, mas é aquela pessoa querida que onde está, não vou lá porque o aniversário o pessoal bebe. Vou estar lá junto. Não vou beber, mas vou estar lá, vou estar rindo, vou estar brincando, vou estar fazendo uma piada saudável. Vou estar no meio. Como é que eu vou fazer a diferença? Você vê o Cristo Jesus selecionando no meio da multidão? Prostitutas para cá, ladrão para cá, a quem traiu vai para lá. E aí quem sobrou de santo? Não ia sobrar ninguém para caminhar com ele. Ele era aquele que onde ele estava, ele era a palavra, e todo aquele que precisava estava ali, Jesus disponível. Nós temos que andar no meio das pessoas que precisam de ajuda, e nós somos ajuda. E ajuda não é quem condena, é quem está disponível. As pessoas vão ver em você um ponto de ajuda, e elas vão pedir para você. E vão pedir por quê? Porque você não é o crente chato, não é o que acusa, não é o que fica assim: pô, estás bebendo de novo? Ô cara, só bebe. Ou isso, aquilo. Não, é aquele que está ali. É aquele que ri, é aquele que brinca, é aquele que vê, pensa como: poxa, que legal, cara. O cara é um cara divertido, ela é uma pessoa agradável e não precisa beber, não precisa fazer nada. É uma mulher que sabe se comportar. Olha só que elegância, olha só que mulher bonita. Não está usando uma roupa que marca o corpo, mas mesmo assim é uma mulher bonita, sabe se portar. E começa a ver: poxa, que legal, quero me vestir assim, quero ser assim. Porque nós somos exemplo. E você não precisa falar para pregar o Evangelho, mas vai chegar um momento que a pessoa vai te perguntar: cara, eu vi tanta coisa boa em você, mas eu quero receber mais, onde é que eu vou? Aí é a chance, e aí você fala de Jesus. A ansiedade não pode ser algo que pode matar o nosso coração, meu irmão. A gente vai matar a ansiedade quando a gente começar a falar de Jesus. A palavra diz assim, lá em Romanos 10:17: a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E qual é a importância de nós falarmos de Jesus? Porque quando eu falo, eu ouço. A fé vem pelo ouvir. Às vezes eu estou sem fé, não é porque ninguém está pregando para mim, é porque eu não estou pregando para ninguém. Começa a pregar de Jesus para ver se você não ouve. Porque quando a gente lança, meu irmão, a gente também recebe. A gente terceiriza, o nosso pensamento é sempre terceirizar. O pastor não foi hoje, a pregação não estava boa, o louvor não estava bom. Ai, ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida, o pastor não me ligou, ninguém faz uma visita. Começa a ler a palavra, começa a meditar na palavra, começa a falar alto, lê a palavra do Senhor em voz alta na tua casa. A fé vem pelo ouvir, você se ouve e você gera fé em você mesmo. E conhecereis a verdade vos libertará. Vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz, mas temos que nos comportar como tal. Viver uma vida reta, ser alegre por aquilo que a gente tem. Claro que todo mundo quer um pouco mais, mas aquilo que eu tenho já me basta. Eu poderia estar num lugar melhor, sim, mas eu poderia estar num lugar pior. Eu tenho mais do que mereço, mas o Senhor me dá pela graça e pela misericórdia. E eu vou continuar pedindo, porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata. Mas eu entendo se Ele não puder me dar, porque talvez aquilo que eu peço vai me levar para longe dEle. E Ele não me dando sim ou não, eu ainda vou continuar amando, porque eu tenho muito mais do que eu mereço.
E assim eu vou pregando Jesus.